Olá, sou o Chris Burns. Sejam bem-vindos a The Network, uma rede de convidados que aprofunda um determinado assunto. Eles só têm 25 segundos para responder. A votação espelhou uma Itália dividida sobre a hipótese de continuar com uma austeridade dolorosa que ajudou a endireitar as finanças sem curar uma depressão profunda. O bloco de centro-esquerda de Pierluigi Bersani conquistou a Câmara Baixa do Parlamento, enquanto o centro-direita do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi arrebatou o Senado. Em terceiro lugar, impulsionado por um forte voto de protesto, ficou o movimento 5 estrelas de Beppe Grillo. Os eleitores castigaram o governo cessante de Mario Monti por ter imposto medidas de austeridade. Os resultados não fazem prever uma transição suave, mas um retorno à instabilidade governativa que afetou a Itália durante décadas. E o impacto pode sentir-se fora das fronteiras da terceira maior economia da zona euro, abalando a confiança da moeda única. O que é que o novo governo precisa de fazer para enfrentar os clamores dos eleitores e reassegurar os mercados financeiros? Nesta edição de The Network temos em Bucareste Corina Cretu, deputada romena do Parlamento Europeu e vice-presidente da Aliança Progressiva dos Socialistas e Democratas. Aqui em Bruxelas temos Graham Watson, deputado britânico do Parlamento Europeu e presidente do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas. Na redação da Euronews em Bruxelas está Fabian Zulek, economista-chefe do Centro de Política Europeia. Começo pela Corina. O grande vencedor parece ser Beppe Grillo e esse voto de protesto está a tornar difícil a formação de um governo. Como é que responde a esse tipo de populismo? Pode isso aplicar-se não só à Itália? Populismo e demagogia são muito perigosos na Europa. Não é o único país onde temos de enfrentar isto. De qualquer das formas, é um sinal de que devem ser aplicadas outras políticas que tragam algo que não seja austeridade. Graham, os eleitores estão obviamente cansados desta política, não estão? Sim, estão. E o voto em Grillo é uma forma de pressão sobre os partidos italianos tradicionais. 1 em cada 4 italianos votaram no movimento de protesto de Grillo, mas infelizmente isso não resolve nada. O país vai ser ingovernável nas próximas semanas e isso vai atingir o rating da Itália e temo que a situação vai piorar em vez de melhorar. Fabian, esta situação política em Itália com Beppe Grillo e o voto de protesto, como é que podemos olhar para isto de um ponto de vista económico? Não é totalmente inesperado ter esta situação. As reformas estruturais nunca são muito populares e o impacto social das reformas está a ser sentido por muitos, mas como o Graham disse, isto não resolve nada. Não vamos estar numa situação em que os profundos problemas económicos possam ser atacados de uma forma eficaz quando temos um impasse político. Olhemos para o grande derrotado, Monti, que ficou atrás de Grillo. O que é que isso diz da política da União Europeia? Porque ele estava a tomar medidas pró-União Europeia. 1 em cada 4 pessoas não votou, o que também pode ser um indicador sobre o que pensavam do governo. O que pensa, Corina? Foi a mesma situação na Grécia. O apelo a um governo tecnocrático falhou. É um erro. Eu penso que os políticos têm uma responsabilidade para governar. Graham, estes tecnocratas estavam a desenvolver uma política que a União Europeia considerava ser uma boa ideia e o Banco Central estava de acordo e baixou o limite do déficit para 3% do PIB. Eles conseguiram determinadas coisas. Portanto, por que esta reação contra eles? Bem, eles estavam a desenvolver uma política que muitos outros países da União Europeia pensaram que era uma boa ideia, mas também uma política que os partidos italianos apoiaram. Foi a demissão dos partidos italianos, reconhecendo o seu fracasso e colocando um governo tecnocrático que nos deu alguma esperança acerca do futuro da Itália. Mas, infelizmente, esses mesmos partidos, ou pelo menos o partido de Berlusconi, decidiu tirar o tapete antes do Natal e causou eleições antecipadas. Que análise faz, Fabian?
Eu penso que os mercados vão reagir de uma forma negativa. Já vimos que a realidade é essa. Embora as reformas de Monti não tenham sido sempre populares para os italianos, eram o que a economia italiana precisava e o que satisfazia os mercados. Como é que vê a formação de um governo? Como é que vão resolver isto? Corina, talvez o seu grupo lidere este esforço. Como é que eles vão encontrar uma espécie de coligação? Será uma grande coligação? Of course, it's up to the president to Claro que cabe ao Presidente dar a Bersani, porque ele lidera a Câmara dos Deputados, e esperamos que ele forme um governo, uma grande coligação, assim como esperamos que ele evite populismos e demagogia em Itália. Graham, vê a hipótese de uma grande coligação? E se Bersani o fizer, não será atingido e derrubado eventualmente pelos apoiantes de Grillo e Berlusconi? Eu acho que será difícil uma grande coligação e poucas pessoas acreditariam em Berlusconi, sobretudo tendo em conta o que ele fez para derrubar o governo de Mario Monti. O que eu acho que pode acontecer, e se calhar é uma esperança exagerada, é que os políticos italianos eleitos, reconhecendo a necessidade de uma maioria nas duas câmaras do Parlamento, se unam para formar algum novo partido ou uma nova aliança com o propósito de fazer a Itália avançar. Na ausência disso, penso que teremos um período à deriva, mais separação e, quem sabe, eleições mais à frente que podem levar a qualquer resultado. Fabiano, como é que podemos evitar este impasse no Parlamento? É muito difícil de dizer. Parte do problema é que o caráter de Berlusconi, o tipo de coisas que ele disse na campanha eleitoral, não encoraja muita cooperação com os outros. Portanto, eu não sei se há alguma possibilidade de formar um governo estável sem ele, mas também não me parece que haja algo estável com ele. Seja quem for que lidere o governo, vai ter de realizar ações para reconfortar os eleitores, mas também os mercados financeiros. Como é que vão fazer isso, Corina? Qual é a primeira medida que podem tomar? O principal risco para a Itália agora é tornar-se ingovernável e penso que será o pior sinal para os cidadãos, para o país e para os mercados. E tal como disse, a maior vulnerabilidade para a Europa agora e para a Itália é a economia. Graham, qual é a primeira coisa que um novo governo deveria fazer agora? Bem, eu acho que se eles querem o apoio dos mercados financeiros, que vai ser essencial para o investimento, qualquer que seja o governo formado terá de se comprometer a continuar as reformas fiscais e as reformas estruturais que o governo de Monti estava a realizar. Mas é difícil ver como é que eles vão conseguir essas políticas através do governo, porque mesmo que haja uma maioria na Câmara, é improvável que haja uma maioria no Senado e Berlusconi vai ter todas as cartas na mão. A austeridade conseguiu reduzir o déficit para 3%, mas ainda temos o desemprego acima dos 12%, que é mais elevado que a média europeia. Como é que se lida com isso, sobretudo depois deste voto de tantas pessoas que estão fartas? Penso que é crítico que haja novo investimento na economia italiana, que o crescimento seja estimulado, mas infelizmente o impasse político vai fazer com que os investidores sejam muito cautelosos. Não me parece que isto seja bom para o futuro da economia italiana. Aos três, peço uma resposta rápida, sim ou não. Prevêem eleições antecipadas antes do final do ano? Espero que não. Espero que haja um governo estável, mas claro que é imprevisível. Graham? Penso que haverá, mas quem conhece as circunstâncias e quem sabe o resultado é muito preocupante para nós. Fabiano tem a última palavra. Penso que o timing exato não é claro, mas vai haver novas eleições e temos de ter determinação para mudar a governação económica europeia, na qual ainda estamos a trabalhar. Obrigado, Fabian. Quero agradecer aos nossos convidados. Corina Cretu, Graham Watson and Fabian Zuleg. Sou Chris Burns. Obrigado por ter visto The Network.